pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Eu estou aqui hoje para a gente apresentar o terceiro vídeo do nosso curso Matemática para Todos, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre sistemas numéricos, ok? Para começar, né, eu vou contar uma história aqui muito interessante, que é o seguinte: quando eu era criança eu gostava muito de assistir aquele programa Vila Sésamo, né? E aí eu acabei tendo a curiosidade de procurar pela internet alguns episódios, né, antigos desse famoso programa, né, de TV. Mas, para surpresa minha, eu achei um episódio recente, muito interessante, onde o Enio era um funcionário de um hotel. E um dia ele recebe uma ligação vinda de um quarto onde tem 3 pinguins, tá? E ele repassa essa ligação para um funcionário do hotel chamado Humphrey. Vamos ver o vídeo? The phone. I'll get it. I got. Oh man. Oh, hold on. It's for you, Humphrey. Here you go. Thank you. Hello, furry arms. How may I help you? We're hungry. Well, what would you like? A fish. Fish? A fish. Fish? Fish. Fish? How about you guys? Fish. Fish, fish. You got it? Well, let me repeat that. Fish, 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 fish. You got it! Alrighty, be right up with that order, Mr. Penguin, sir. Yum. Ingrid, go tell the kitchen. Fish, 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 fish. Fish, fish, fish. Fish, fish. No. Fish, 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 fish. Not that easy an order, but I'll get it. Excuse me, Ingrid and Humphrey. I have a better way for you to do this. A better way? What do you mean? Well, I just think it would be easier if you, count the fish. Count them? Really? Look, I'll show you. Humphrey, you tell me the order, and I'll count with you. Alrighty. Fish, 1, fish, 2, fish, 3, fish, 4, fish, 5, fish. 6. See there? See what I tell you? Now you know how many fish to send up. 6 fish. Holy mackerel! Então, veja só que interessante, né? O nosso amigo Enio, né, ele repassa o pedido o telefone para o Humphrey, e o Humphrey recebe esse pedido e passa o pedido para uma outra menina que está lá junto, né? E aí a gente percebe que o Humphrey tem algum probleminha, ele não consegue contar, né? E aí o nosso amigo Enio ensina para o Humphrey como que conta de 1 até 6. Olha só que interessante, nesse tipo de programa, né, eles ensinam as crianças qual que é a função dos números, né? Eles ajudam muito no nosso dia a dia, isso fica muito claro nesse vídeo muito singelo da Vila Sésamo, né? Eles ensinam que os números, eles economizam nosso tempo, mas cobram um preço muito grande, que é o preço da abstração, né? A abstração é uma ideia, uma concepção, algo ligado ao abstrato, né? Então essa abstração dos números aqui é muito difícil para todo mundo. Notem só, né? O 6 sozinho, ele é muito etéreo. A gente sempre atribui um número a alguma coisa. Então, por exemplo, 6 peixes, 6 pratos, 6 pinguins, ele sempre vem junto com algum elemento junto com ele. Os números, eles são muito misteriosos, né? Eles existem em um certo reino abstrato, né? Além dessa realidade. Eles são parecidos mais com o conceito de justiça ou de verdade. Eles não se parecem muito com objetos da vida, né? Mas de onde vêm esses números, né? Como é que é? Eles foram descobertos, eles foram inventados? Olha, o que eu posso dizer é que eles não são controlados, eles têm vida própria. Uma vez que damos um significado a eles, não podemos mais controlá-los, certo? Eles obedecem a certas leis, a certas propriedades. Eles têm certas personalidades e jeitos de se combinarem entre si. E nada podemos fazer sobre isso. Eles serão sempre assim. A gente só pode fazer 2 coisas com ele: observá-los e tentar compreendê-los. É muito interessante quando a gente olha de novo o vídeo, né, que a gente passou aqui da Vila Sésamo e percebe se o Humphrey não tivesse aprendido a contar junto com o Enio, né? Então ele sempre gritaria, né, peixe, 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 para cada pinguim que estivesse dentro do quarto solicitando um peixe para ele. Mas, sabe, usando o número, ele conseguiu, né, dar um significado para isso. Então ele conseguiu
perceber que eles precisavam de 3 peixes, depois mais 3 peixes, mais 6 peixes. Então ele aprendeu não só o conceito de número, mas também o conceito de adição, né, que veio junto com isso. Tá? Então ele poderia fazer essa conta para sempre, né? 3 mais 3 dá 6, mais 3, né? Dá 9, e assim por diante. Ele poderia contar para sempre. Quando a gente aprende o que é 6 mais 6, a gente vê que tudo na vida se transforma. Tá? As crianças adoram aprender a somar. E essa lógica não nos dá outra alternativa, a não ser seguir em frente com essa brincadeira. Então a matemática ela faz parte da vida da gente. A matemática ela é invenção e ao mesmo tempo descoberta. A gente inventa-se os conceitos, né? A gente inventa os conceitos e a gente descobre as consequências disso. Né? Notem aqui que tem um processo muito criativo. Assim, a matemática evolui diariamente. E esta abstração que eu acabei de falar para vocês, ela gera o quê? Uma nova ideia. E uma nova ideia gera sempre um novo poder. Os sistemas numéricos, eles foram criados basicamente para a gente poder lidar com o conceito de quantos biscoitos tem nesta caixa, quantas figurinhas tem no meu álbum. Tá? Então, e para isso que foi criado os sistemas numéricos. Olha só, os antigos sumérios e os babilônios já usavam o sistema de valor posicional. Eles usavam o 60 como base numérica. Até hoje a gente usa o 60 como base para contar, por exemplo, as horas, os minutos, os segundos. A gente mede, por exemplo, os ângulos em 360 graus. Né? Os antigos eles eram muito práticos, mas alguns deles gastaram muito, mas muito do seu tempo explorando os segredos da matemática. Olha, aí tem muito mais, hein? Tem muito mais aqui. Os egípcios, por exemplo, começaram a usar o sistema numérico base 10 1.300 anos antes de Cristo. Eles juntaram esses sistemas numéricos deles junto com os sistemas de hieroglíficos que eles tinham, né? Aqueles símbolos, aqueles sinais todos. Eles aprenderam a lidar com frações, que era um feito maravilhoso e notável para a época. Mas a atual notação de valor decimal e posicional que nós temos aqui vem dos babilônicos e dos hindus. Eles refinaram esse processo todo. Então, ficou fácil com esse sistema lidar com números bem pequenos, números grandes, né? Apenas usando os 10 dígitos do nosso sistema, a gente pode realizar cálculos com extrema facilidade. Os romanos não podiam dizer isso não. Por quê? Porque os romanos usavam uma combinação de símbolos um pouco complicada, eles usavam umas letras, né? O I, o X, o C, o M e suas metades, o V, o L, o D. Daí, eles resolveram combinar esses símbolos com os outros, aqueles outros mais simples que eles tinham, que eram o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? Eles usavam esses símbolos 1, 2, 3 e 4 com um palitinho, né, como um I, porque eles pareciam mesmo com o dedo, né? O V, eles usavam o V porque eles achavam que pareciam com a mão, né? E o X seriam 2 Vs, né? Um em cima e um embaixo, que daria 5 mais 5, que daria o 10, né? Que é o X, que forma o X, que é o 10 em números romanos. Tem mais ainda, ó. O C vem de cento e o M vem de mille. E centum e mille são duas palavras latinas. Eles usavam o S para designar um meio e o sistema de frações deles era a base 12. Muito interessante, mas era extremamente complicado. Eles usavam o método do antes e do depois para produzir os símbolos necessários. Por exemplo, o 5, né? Se eu coloco o I antes do V, é 4. Se eu coloco o I depois do V, é 6. Então é assim que funciona o sistema numérico romano. Mas eles adoravam usar o 4 com 4 mesmo, 4 Is, né? Eles não gostavam muito do I antes do V. Isso foi usado muito tempo depois. Para realizar operações aritméticas em números romanos era uma coisa assim extremamente complicada. E eu fico imaginando, né, o professor daquela época ensinando seus alunos e os alunos tentando aprender algo tão complexo como contas de multiplicar, somar, dividir em números romanos. Os romanos, eles não usavam o número zero, eles não sabiam escrever esse número de forma nenhuma, né? Então se você chegasse para um romano bêbado lá e perguntasse para ele, quantas garrafas de vinho você bebeu? Ele poderia dizer, bebi 4, né? E quantas galinhas cruas você comeu hoje? Né? Escreve aí para mim. Ele não saberia escrever, ele não saberia designar 0 galinhas que ele comeu, tá certo? Então, ainda hoje em dia, a gente tem vestígio desse sistema romano no nosso dia a dia. Capítulos de livro, relógios, a gente pode designar os séculos, né? Século XX, século XXI, em números romanos. Já o Luís XIV, né, o 14º rei da França, ele preferia ser chamado de Luís XI,
I, né? 4 Is, ou seja, Luiz 14, e não X e V, né? Ele fez até uma lei para dizer que todos os relógios mostrassem as 4 horas como 4 assim. Já o nosso sistema numérico, né, é muito interessante isso, né? A gente chama eles, né, o nosso sistema numérico, de números inteiros decimais, tá? É assim que a gente identifica os nossos números. Quer dizer que o nosso sistema é base 10, decimal é base 10. Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, esse sistema é baseado em dezenas, tá bom? Veja só, quando a gente escreve o número 394, como é que a gente pode explicar? Veja aqui como é que fica bem fácil e interessante de entender. O 300 é 3 vezes 100. O 90 é 9 vezes 10. O 4 é 4 vezes 1. 394. Mas a gente pode usar as potências de 10, afinal, nosso sistema de numeração é base 10. Então, se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 300. Ou 9 vezes 10 elevado a 1 é igual a 90, porque 10 elevado a 1 é 10. E 4 vezes 10 elevado a 0 é 4 vezes 1. Então, no resultado, a gente vai ter 394. Então, podemos notar claramente a base decimal no nosso sistema de numeração. Todo dia a gente lida com isso. 394, 546, tá certo? 128, 222. Então, fazendo assim, dessa maneira, e entendendo a numeração dessa forma, fica muito fácil entender como que funciona a multiplicação e soma no nosso sistema decimal. Olha só, vamos mudar nossa perspectiva de novo? Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer esse mesmo trabalho que a gente fez anteriormente, agora com uma fração. Olha, aqui temos 572 sobre 1000, ou 572 milésimos. Até aqui está fácil, né? A gente pode decompor isso. Olha como é simples. A gente pega aqui, ó, a centena do 500, né? A gente divide ela por 10. Fica 5 décimos. Também podemos fazer com a dezena, que é 7 centésimos. E depois com a unidade, que é 2 milésimos. Agora podemos tratar isso de forma análoga. Ao invés de a gente elevar a potência por um número positivo, a gente faz ao contrário, eleva a potência por um número negativo. Mais tarde nós vamos explicar como que funciona esse mecanismo, mas é muito simples. A gente pode fazer assim, olha, 5 vezes 10 elevado a menos 1, mais 7 vezes 10 elevado a menos 2, mais 2 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Fazendo essas continhas aí, a gente vai ter o quê? 0,5 mais 0,07 mais 0,02, que é igual a 0,572 ou 572 milésimos, tá certo? Se somarmos esse valor ao 394 anterior que nós fizemos na conta, teremos o quê? 394,572 milésimos. É extremamente simples, não é não? Então, né, o sistema decimal ele tem uns probleminhas, né? O primeiro dele é que quando a gente quer usar esses números, a gente pode ter uma sequência de números muito longa, por exemplo. Vamos imaginar aqui a distância da Terra até a Lua, a distância da Terra até o Sol, né? Números muito grandes, a distância da Terra até a próxima estrela. Ou então números muito pequenos, o tamanho de uma bactéria, o tamanho de uma nanopartícula, né? Por exemplo, vamos pegar um número aqui, olha aqui, 1.356.936.892. É um número extremamente grande, mas a gente pode escrever ele desta forma aqui. Então, essa forma, a gente chama ela de notação científica. Essa notação científica nada mais é do que uma forma de você simplificar como você escreve um número muito, muito grande. Normalmente esses números essa notação ela é muito comum em computadores ou calculadoras científicas, você encontra muito facilmente aí. Às vezes a gente usa números ainda muito maiores do que esse, né? Por exemplo, se eu disser para você calcular o número de átomos de hidrogênio do universo conhecido, você vai obter um número extremamente grande, um número estimado é 1,7 vezes 10 elevado a 77. O que significa isso? Significa que é um número 1,7 multiplicado por um número
10 vezes 77 vezes, ou seja, um 77 zero depois do 1, ou seja, é um número extremamente grande. Agora, imagine você, os romanos, fazendo esse tipo de cálculo com aquele seu sistema numérico bizarro.